Salve galera, tudo bem? Como vocês estão? Começando aqui mais um Stop Relâmpago, dia 30 de junho de 2022, são 8 horas e 21 minutos. A gente está vendo as bolsas lá fora caindo violentamente, acontecendo um movimento mais importante de recuo na Europa, na Ásia e nos futuros americanos. A gente observa também que mesmo a ideia de que a China havia conseguido recuperar 3 meses consecutivos de contração no seu PMI, não foi suficiente para aliviar a questão de recessão, o medo do mundo em relação a uma recessão e uma estagflação ocorrendo. A gente tem aqui o cenário interno também não muito favorável, a gente tem cada vez mais a possibilidade de candidatos que estão falando em desrespeitar o teto fiscal a se elegerem, e isso é péssimo para o mercado brasileiro, sem dúvida alguma. Isso não interessa ao mercado, um governo que haja sem pensar no teto fiscal. Vamos olhar aqui basicamente o índice futuro e os diferentes movimentos que estão rolando aqui. Índice futuro ontem entrou dentro da minha Bison, a gente está vendo aqui dentro dessa Bison. Então a gente fez um movimento de alta muito importante, que foi há poucos dias atrás. Esse movimento de alta aqui conseguiu romper essa região de fundo, de topo. Isso aqui é o que o Wyckoff chama de Spring, primavera. Então quando o mercado vem, faz uma região de consolidação nessa zona aqui, ameaça a perda desse ponto, acumulou tudo que precisava, dá uma pancada para cima. Observe que com um volume relativamente baixo, observe o tamanho do volume que foi feito nessa queda, que está aqui pelo Wise Wave, da Exibir, e observa como o volume dessa alta aqui foi muito mais fácil para subir do que para cair. E notem o tamanho do volume que está acontecendo durante esse ciclo aqui, e o resultado observado da queda, ele está bem mais fraco do que todo esse movimento de alta. Isso aqui, pelo que o Wyckoff dizia, pela lei do Wyckoff, que o esforço tem que ser recompensado, isso aqui demonstra que o mercado realmente está na possibilidade, na iminência de formar um fundo. E eu sei que, se a gente olhar aqui do gráfico diário, a gente segue numa tendência de baixa, são topos e fundos descendentes, médias móveis caindo, e a gente fez um 2, 3 de venda, que inclusive acionaria a venda na perda mínima desse candle. Eu tô ligado nisso, eu sei disso, eu sei. Os meus estudos de tempo me indicavam um possível fundo formado no dia 29 de junho, que foi ontem. Ao mesmo tempo, eu observo que ontem nós entramos dentro daquilo que eu chamo de truque de entrada de compra, técnica aprendida com um trader muito bom chamado John Crane. E o John Crane, então, desenha que quando você tem um repique que é 2 vezes maior que os repiques prévios, o próprio Wyckoff fala isso, né? À medida que tu tem um repique, uma rotação de alta, que é 2 vezes maior do que os repiques prévios, é possível que seja o último ciclo de recuo. E aí ele desenha uma retração de Fibonacci que vem deste início até aqui e coloca basicamente a zona entre 0 e a zona entre 61, ele chama isso de Bison, zona de compra. E a zona de compra, então, ela foi penetrada ontem, quando a gente tocou aqui na região de 100 e 600, que é o que eu tinha conversado com vocês há uns 2, 3 dias atrás. Muito bem, dito isso, então, a entrada aconteceria na ruptura da máxima dessas últimas 3 barras aqui. O stop, idealmente, deve ficar abaixo desse fundo. E o alvo dessa movimentação seria 161 para cima, um alvo muito amplo. A maior parte das pessoas acha que eu estou maluco em pensar essa situação, mas o alvo aqui realmente fica em... tecnicamente, o alvo ficaria em 109.295 pontos. Eu também acho que eu estou maluco de achar isso e de entender isso. Mas se a gente for olhar do ponto de vista de Wyckoff, se a gente for olhar do ponto de vista de price action, se a gente for olhar do ponto de vista de olhar o gráfico apenas, nós estamos na possibilidade de formar um fundo e eu estou atento a esse sinal. Então, como é que eu vou operar? Eu vou operar da seguinte maneira. Se nós perdermos a mínima de ontem, nós vamos estar acionando 1, 2, 3 de venda. Esse é um ponto pacífico. Mas podemos perder e o que é do seguinte romper a máxima. E nesse caso seria um trap e eu iria operar esse trap. Vou operar esse trap na ponta da compra. Especialmente se abrir um gap de baixo.
tem tudo para abrir um gap de baixa, já que mercados lá fora estão caindo fortes, futuros lá fora estão caindo fortes. Então, se a gente abre aqui num gap de baixo, nessa região aqui, abaixo da mínima de ontem, fecha o primeiro candle em alta, eu sou comprador. Mas o que eu mais gostaria de fato seria que a gente abrisse como um gap relativamente estável, que nem foi ontem, a gente caísse no primeiro candle, caísse forte no primeiro candle, que nem foi aqui o inverso disso, né? Cai por 3 candles, 1, 2, 3, que nem subiu por 3 candles aqui, 1, 2, 3, e depois, uau, sobe praticamente reto. O inverso do que seria o dia de ontem, um espelho simétrico do dia de ontem. Isso seria absolutamente perfeito para mim poder operar de uma maneira bem tranquila o cenário. Agora, se nós abrimos em um gap de baixo, perdermos a mínima, isso bate uma venda, Stormer? Cara, até bate uma venda, mas é uma venda bem mais perigosa no meu entendimento, porque a possibilidade de um repique ela existe. Eu aguardaria um Fallen Angel. Eu aguardaria o mercado dar uma repicada, voltar para perto da abertura e aí bater na venda. Com o stopzinho bem curtinho e com o alvo sendo daí sim o fundo prévio estabelecido em 98.730 pontos. Essa seria a minha ideia para operar na venda se acontecer um gap de baixa. Se rolar um gap de alta, se rolar um gap de alta, para mim, é uma venda. Se perder a mínima do gap de alta. Eu sei, é estranho isso, mas é. Tá? Porque aí realmente vai ficar barato vender, um stop relativamente curto, e aí faz sentido. Não acho que vai rolar gap de alta, é bem pouco provável isso. O range atual do futuro, deixa eu mostrar aqui para vocês, só para vocês terem isso na mão. Vale a pena, obviamente. O range atual do futuro. Ontem, no Café Tricoações, eu mostrei como é que a gente mede o range de qualquer ativo, tá? Para a gente poder trabalhar a ideia dos ranges que o Darvas tanto mencionava. Tá? O Darvas falava bastante sobre isso durante os conceitos dele. Ele dizia que o mercado costumava trabalhar em boxes de queda e boxes de alta. Nesse momento, o box atual que nós estamos operando, o box atual que o mercado está vivenciando, é um box que vem deste ponto, até esse ponto aqui. Por falar em Café Tricoações, hoje nós teremos um Café Tricoações aberto para todos os amigos que quiserem participar. Vai ser interessante. A gente vai falar sobre o modelo do Renko, operado dentro do futuro. Eu acho que pode ser um Café Tricoações bem legal de ser conversado. Tá? Vai ser com o Luiz. E aí nós vamos poder trocar umas ideias sobre como é que a gente opera o 10 Rei, como é que ele tem operado o 10 Rei, como é que ele tem observado disso, o que ele tem visto de interessante para ele. Tá? Deixa eu só colocar a zona de suporte aqui do futuro. Aqui. E aqui. Show. Então esse é o range que o mercado está operando. Deixa eu colocar metade do range. A gente cortou esse range para baixo, nesse movimento aqui. Então a gente faz um copy paste, joga isso para baixo. Para poder ter as próximas zonas de suporte. E agora a gente está dentro desse novo range aí. Perdendo essa região, a gente vem até 100.199. E se a gente perde 100.199, o próximo range de suporte encontra-se em 99.500 e posteriormente 98.830. Esses são os ranges de suporte observados para o índice. Eu tenho que falar depois um pouquinho mais com vocês sobre o Waze Wave, mas isso vai ser um outro dia, uma outra hora. Tá? O CTA continua acontecendo todos os dias das 2h30 até as 3h30 da tarde para os assinantes e hoje, excepcionalmente, para as pessoas que estão convidadas para a nossa conversa de hoje. Vamos olhar o dólar futuro? Dólar Fut.
Dólar futuro finalmente fez a resistência que a gente tinha observado e que a gente estava esperando no gráfico diário. Bateu venda forte, diga-se de passagem. O dia de ontem no dólar foi um dia absolutamente corretivo e a gente abre um sinal que iniciaria um ciclo de recuo no dólar, teoricamente, para voltar para 4,76. Eu digo teoricamente porque vamos ver como é que vai ser hoje, tá? Mas basicamente agora o próximo suporte do dólar está em. O próximo suporte do dólar está em. Perdão. Na média móvel de 80 que está aqui, em 5,15. Eu estou vendo aqui uma região de. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Um canal de alta que foi rompido para baixo. Esse canal de alta rompido para baixo, e ele já apresentava divergências baixistas. Vejam, a gente vinha dentro do canal de alta, tocamos a região de 5,32, falhou, tocou de novo, falhou, tocou mais uma vez e falhou. Olha como tem uma divergência baixista de estocástico lento aqui acontecendo. A gente cortou para baixo e agora é ladeira. Agora é tendência de baixa dentro do dólar. Isso é o que seria o mais esperado. Isso é o que seria o mais trabalhável daqui para frente. Mesmo com as médias móveis subindo, a gente tem esse suporte aqui em 5,16, 5,15, como já comentado. Eu gostaria que o mercado fizesse um movimento de recuo um pouquinho mais amplo e depois desse recuo fizesse um repique, talvez uma ou duas barras de alta, para daí tocar justamente nessa zona aqui de suporte perdido, sentindo essa região virando para baixo, formando daí sim um belo movimento de troca de polaridade para venda, para daí poder operar batido na venda com alvo lá embaixo, o que seria um trade muito legal de ser feito. A Petro ontem foi bem malvada no final do dia, perdeu fundo, depois rompeu, rejeitou, depois perdeu de novo. Foi um dia tenso para a Petro. A Petro não sabe para que lado está a fim de ir, mas ainda segue em cima do suporte observado, como a gente está aqui olhando com muita atenção. Nos 120 minutos, tentou duas vezes perder a zona de suporte e rejeitou, o que estabelece um viés bullish para ela. O Brent, por outro lado, hoje está recuando forte. A gente tem aqui um alvo de resistência localizado em 28,94. O suporte mais perto está em 27,92. Próximo suporte, se perdido, R$27. Deixa eu ver o que mais que eu precisava falar com vocês hoje. Milho, CCMU 22. Milho segue agora numa tendência de baixa, topos e fundos descendentes no gráfico diário. Estamos nos aproximando agora, o próximo suporte do milho fica somente na faixa de 85,11. Ele invalida o cenário altista que ele vinha construindo. Eu acho que agora a cunha descendente foi perdida para baixo, o que é um viés extremamente bullish. Bearish, perdão. Perdendo essa mínima aqui, a gente vai dar uma acelerada. Uau! Opa! Inclusive, a gente tem um belo 1, 2, 3 de venda sendo montado aqui dentro do milho. Esse 1, 2, 3 ele acontece no Eden dos traders de venda. E ele foi perdido nas últimas 2 horas de ontem. Então, não estaria equivocado quem estaria cogitando trabalhar pensando numa vendinha no milho, com o stop acima dessa máxima e com o alvo 2 vezes o risco para baixo, já que o padrão está sendo rompido para baixo no milho. Tá? Criptomoedas, Bitcoin perde a zona de suporte de $20.000, 20 mil doletas foi perdido e agora as criptomoedas buscam o reteste da região de suporte em $17.980. Não deveria ser surpresa para nós, porque a gente viu esse cenário de venda rolando aqui, ó. Isso aqui é o Spring do Wyckoff, só que não é um Spring inverso, né? É um Spring de topo. O mercado toca, volta, rompe, perde. Isso é o Spring de topo, para buscar realmente a região dos $17.968. ETH também vem recuando. ETH Bugge também vem recuando e recuando mais fortemente, inclusive, fazendo um forte movimento de recuo. ETH bate agora na zona de $1.000, que é uma zona de suporte. Não acho que vai conseguir segurar.
Tá? O cenário está feio para ETH também. Está mais fraco, inclusive, que o próprio BTC. E, por enquanto, o mercado ainda segue fugindo de risco a todo custo. Se escondendo debaixo da mesa e pedindo pela mãe. Bom, por hoje era isso, pessoal. Acho que a gente já passou ETH. Eu não vejo aqui um ponto de entrada no ETH na ponta compra, nem tampouco na ponta da venda nesse momento. Tenho que esperar, de fato, que aconteça um sinal mais operável, podemos por assim dizer. No momento atual, nada a ser feito nas criptomoedas, a não ser esperar por repiques para pensar em fazer algum tipo de venda. YouTube, que é um papel importante no mercado, tocando uma zona de suporte. A gente tem vários papéis aqui no Brasil tocando áreas de suporte, flertando com o abismo, é importante ser mencionado. A perda desses suportes pode desencadear, sim, um movimento de venda mais importante dentro do nosso mercado. O cenário está tenso, o cenário está preocupante, mas enfim, isso faz parte da atividade de um trader também operar na ponta da vendida quando surgirem sinais plausíveis para isso. Média móvel de 80 caindo nos 120 minutos, significa que todo e qualquer repique que role é um ponto de venda, especialmente com o estocástico aproximando-se da zona de 80, o que torna o movimento bastante atraente. Quando a gente sobrevoa os principais ativos, nós vemos que grande parte dos ativos estão operando justamente com esse viés. Ó, olha a raia. Subiu, tocou, vendeu. Olha a pedra. Subiu, tocou, vendeu. Só que a Petro está muito forte. A Petro está muito mais forte do que os outros ativos. Tá? Porque ela já está sobrevendida com uma movimentação de baixa extremamente curta que ela fez ontem. Então isso aqui é um sinal muito bullish para a Petro. Tá? Mesmo com a média móvel virada para baixo. O tamanho de movimentação que o estocástico fez, esperaria-se que acontecesse um movimento muito mais forte de recuo. Vamos colocar aqui o Wise Wave só para vocês darem uma olhada. O Waze lá. O Waze que eu utilizo não é o Waze clássico, é o Waze Lazy Bear, que a gente encontra em alguns movimentos. Tem que baixá-lo, na verdade. Aqui vou colocar essa linha, a linha vermelha. Vamos colocar histograma, ok. Não, coloquei inverso. Essa linha é a verde. Esta é a verde, a de alta. E essa é a linha de vermelha, de baixa. Então, olhem como a gente tem um cenário, olhando aqui o Waze, tá? Durante o ciclo de queda, forte volume entrando, a alta observada com fraco volume. Deixa eu ver se está certo aqui. Isso aí. Depois mais uma queda com forte volume, depois mais uma alta remunerada. Veja como aconteceu uma alta aqui com fraco volume, mas que foi bem remunerada. Né? E dentro tem toda uma venda. Olha a quantidade de volume que entrou vendido aqui. E não foi remunerada adequadamente. Olha o tamanho dessa queda. O tamanho dessa queda em relação ao volume empregado. Isso mostra um volume que foi desperdiçado na venda e que não conseguiu evoluir, não conseguiu dar uma movimentação, não conseguiu dar um resultado. O que significa, então, que o mercado está se preparando para dar uma subida. Porque quando o mercado faz uma queda que não é remunerada, os vendedores ficam frustrados e quando acontece o próximo movimento de alta, as coisas podem inverter. Então a gente está olhando aqui esse cenário do vez, nos indicando a possibilidade de um movimento mais importante na direção altista. E aí, para isso eu preciso ser rompido essa região aqui. Isso é que o Wyckoff diria. Galera, por hoje era isso. Nós nos veremos em breve. Tudo de bom. Hoje, no CTA, às 2h30 da tarde. Todo mundo convidado ao vivo. Abraços!